Olá, aqui é a doutora Denise de Carvalho. Bem, eu estava querendo fazer um vídeo para vocês falando sobre as terapêuticas e as possibilidades terapêuticas que envolvem a Covid-19. Mas não sei se vocês têm percebido, as coisas têm mudado muito, mas muito rápido. Nós estamos vivendo um crescimento da ciência, ao vivo e a cores, em que um dia um assunto é publicado e no dia seguinte, praticamente, esse assunto é derrubado. Então, existem muitas questões que envolvem a terapêutica da Covid-19 e envolvem muito mais dúvidas do que certezas, infelizmente. A cloroquina e a hidroxicloroquina associado à azitromicina e, quem sabe aí, um corticoide e um antitrombótico, um anticoagulante, veio aí como a principal promessa para os pacientes com gravidade. O que a gente acabou vendo na prática é que os pacientes que têm uma gravidade maior, eles podem não se beneficiar muito, principalmente da cloroquina associada à azitromicina. Aparentemente, eles se beneficiam sim do uso do corticoide e do anticoagulante. Então quer dizer que a cloroquina e hidroxicloroquina associada à azitromicina não serve para nada? Também não podemos dizer isso agora. Trabalhos mais recentes, estudos mais recentes e a experiência, principalmente dos nossos médicos brasileiros, principalmente em São Paulo, onde nós temos alguns serviços bem ajustados, bem protocolados já, tem visto que o uso da hidroxicloroquina com a azitromicina parece que a resposta é positiva num caso de um diagnóstico precoce, então no início da doença. O principal desafio que a gente tem é que muitas vezes o diagnóstico demora muito para ser feito, ou porque a pessoa tem sintomas muito fracos e que não levam ela a procurar um serviço de urgência, ou porque no local onde essa pessoa está não tem exame suficiente ou disponível para que essa pessoa faça o diagnóstico. E aí ela acaba chegando ao hospital numa fase mais tardia da doença. E nesses casos parece que a hidroxicloroquina com a azitromicina parece não surtir um efeito tão positivo assim. Então temos, na verdade, muito mais dúvidas do que certezas. Então eu sugiro que todo mundo, se tiver sintomas da Covid-19, procure o serviço de saúde com precocidade e acompanhe esses sintomas de perto, porque qualquer gravidade desses sintomas tem que ser reportado ao sistema de saúde de referência, ou seja, o sistema de saúde que está acostumado a lidar com a Covid-19. Tá bom? Não existe pílula mágica, não tem nada até agora que nós saibamos que seja uma maravilha. Tudo é um conjunto de situações, um conjunto de atitudes e também um conjunto de abordagens terapêuticas. Quando a gente fala do tratamento medicamentoso para a Covid-19, existem muito mais dúvidas do que respostas, muito mais incertezas do que garantias. Isso porque é tudo muito novo e a gente estuda muito e ainda não foi possível chegar a um tratamento conclusivo que, na verdade, vai poder contemplar todos os pacientes. Mas a gente sabe, estudando algumas coisas da natureza, que sabendo como algumas coisas funcionam e como é o mecanismo de ação patogênico do vírus, a gente já pode inferir algumas coisas. Algumas doenças, alguns sintomas, algumas questões são tratadas já de forma relativamente efetiva com o uso de substâncias simples e da natureza, como, por exemplo, a quercetina.
A quercetina é uma substância conhecida como flavonoide que está em muitos alimentos que a gente consome no dia a dia, como a maçã, a laranja, o cacau e o chá verde. A quercetina, ela é usada para um processo de detox no nosso corpo e também como um forte anti-inflamatório. Ela tem o poder de diminuir a ação da cascata inflamatória corporal, o que para os pacientes com Covid-19 pode ser interessante, uma vez que o evento que realmente traz gravidade para a doença não é só a entrada do vírus e a replicação do vírus, mas a resposta inflamatória induzida por essa entrada do vírus que vem do nosso sistema imunológico. Esse sistema imunológico hiperativado, hiperinflamado, é que leva a consequências próprias da doença. Então, ativos que poderiam diminuir a força dessa resposta inflamatória poderiam ter um bom efeito em diminuir a possibilidade do que a gente chama de tempestade de citoquinas. E a quercetina é um deles. Ela já entra na recomendação do Instituto para a Medicina Funcional americano na dose de 250 a 500 miligramas 2 vezes ao dia na forma fitossomal. Bem, dentro ainda das substâncias que são naturais, que podem ajudar no tratamento da Covid-19, uma delas se destaca. É o chamado hormônio da escuridão, também conhecido como melatonina. A melatonina é produzida por uma glândula chamada glândula pineal e tem o seu pico de produção em mais ou menos 9 anos de idade. A partir dos 9 anos, ela tem uma queda progressiva até níveis mínimos possíveis, que é em torno dos 70 anos. Além disso, a melatonina é secretada com a diminuição da exposição à luz. Então, a gente tem um pico de produção da melatonina no período noturno. Bem, talvez seja por isso, então, que os idosos também tenham uma evolução pior para a Covid-19, porque eles são a faixa etária que tem menor quantidade de melatonina circulante. A melatonina, além de ser um hormônio envolvido com o processo do sono, aliás, é isso que deu a fama para ela, a melatonina também tem uma função de reduzir o estímulo sobre o sistema imunológico, diminuindo a resposta inflamatória. Esta melatonina em níveis otimizados pode reduzir, portanto, a possibilidade da chamada tempestade de citoquinas, que é responsável pela maior gravidade num grupo de pacientes que são acometidos pela Covid-19. Bem, a melhor forma da gente produzir melatonina não é tomando um suplemento. A melhor forma da gente manter a nossa melatonina otimizada é dormindo cedo, diminuindo a exposição à luz no período noturno, consumindo alimentos que sejam ricos no aminoácido triptofano, principalmente à noite, e magnésio. Então, o nosso chá de banana tem os dois. A banana é muito rica em triptofano e o chá é rico em magnésio. Então, uma boa forma de você manter uma produção de melatonina noturna saudável, claro, associado à diminuição da exposição à luz. E existem alguns outros alimentos que podem ajudar nesse processo, como as castanhas e as cerejas, que até onde a gente sabe é o único alimento rico realmente na própria melatonina. Antes de pensar em suplementar a melatonina, é importante cuidar da sua produção. Desliguem as luzes cedo hoje.